Alô, pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um Conexão 4News, um programa onde o convidado não é entrevistado, mas parte integrante da nossa bancada, onde todas as opiniões são livres e o convidado pode se sentir à vontade, assim como todos nós aqui, para dar a sua opinião ou se abster da mesma, como desejar. Eu tenho aqui hoje a Catita, nossa querida Catita de Curitiba, Rubens de São Paulo, e a nossa convidada especial é a deputada estadual de São Paulo, jurista, professora, Janaína Pascoal. Doutora Janaína, grande prazer em recebê-la. Muito bom ter a senhora aqui com a gente. Rubens, com você. Bom, reiterando, obrigado, doutora, pela presença, pela oportunidade. É sempre bom falar com a senhora. E, bom, separamos aqui alguns temas legais para conversar, ouvir a doutora, ouvir as opiniões. O primeiro tema, deixa eu pôr na tela aqui. Passaporte sanitário versus Constituição. Que tema legal. Eu já começo com uma frase. Enquanto hoje no Brasil aí estão debatendo um nazismo imaginário, né, o verdadeiro disfarçado de controle avança. E avança a passos largos. Mas aqui em São Paulo temos aí pessoas que estão trabalhando contra isso. Uma das pessoas é a doutora Janaína, Douglas Garcia, Gil Diniz, temos nossos representantes. Eu quero passar agora para a Catita fazer as considerações dela a respeito desse tema. Boa tarde, doutora Janaína, amigos da bancada. Doutora Janaína, mais uma vez, é uma honra recebê-la aqui, ter aceitado o nosso convite. Seja muito bem-vinda e que possamos ter nessa tarde um excelente trabalho. Falar desse assunto, Rubens, e amigos da bancada, me deixa profundamente brava. E vou explicar por quê. Esse assunto, me parece que no Brasil, ele virou um assunto de pauta de esquerda, de políticos que nunca se preocuparam verdadeiramente com a saúde do povo brasileiro, e hoje tentam fazer disso seus discursos, suas narrativas, tentando enfiar goela abaixo do povo brasileiro uma lei de passaporte vacinal, quando nós não temos uma lei de obrigatoriedade da vacina. Então, assim, isso é chamar o povo brasileiro de acéfalo, de burro, ou do quê? Então, esse assunto realmente me deixa muito brava. Para a gente que conhece um pouquinho de lei, a gente sabe que todas essas conversinhas que tem por aí, que diante de uma pandemia todos são obrigados a vacinar, isso tudo é balela. O nosso governo não sancionou lei obrigando a vacina, e o que estão tentando fazer com a gente é fazer o povo brasileiro ir até o limite da sua paciência. A minha já acabou. E aqui eu gostaria de fazer um apelo a vereadores, deputados estaduais, aos deputados federais, aos senadores, que antes de ficar com essa papagaice de passaporte vacinal, seja lá que nome queiram dar para isso, que escutem o povo brasileiro, escutem se o povo quer isso. E antes que comecem a me criticar, não, eu não sou contra a vacina, eu sou totalmente a favor. O que eu sou contra são experimentos. O que eu sou contra é limitar a nossa liberdade e nos tirando aos poucos esse direito de liberdade, dando a entender que a gente tira um pouquinho aqui hoje, um pouquinho aí amanhã, eles nem percebem, quando eles menos perceber, não tem liberdade alguma. Então, fazer esse apelo aos nossos representantes que escutem o que o povo quer, porque, afinal de contas, foram parar lá pelo nosso voto e foram confiados a essas pessoas que nos representem. Então, que representem realmente a vontade do povo.
E agora, sabedora que a doutora Janaína, né, enquanto deputada, tem um projeto de lei a esse respeito, passo a ela a palavra para as considerações a respeito desse tema. Por favor, doutora Janaína. Obrigada, cumprimento todos os participantes da bancada, as pessoas que nos acompanham também. O que é muito importante é deixar claro para quem nos assiste que nós temos que separar, né, e deixar assim muito bem detalhado de que passaporte nós estamos falando, tá? Porque geralmente esse tema ele é tratado de maneira meio global e aí acaba gerando confusões e as pessoas não entendem quando nós criticamos. Então vamos lá. Passaporte da vacina. Tem gente que entende que seria cobrar a vacinação de quem entra no Brasil, né? Pessoas que vêm do exterior. E aí muita gente aplaude essa cobrança, porque, bem ou mal, quando o brasileiro vai para o exterior, ele também tem essa vacinação solicitada. Tá? Então, é desse passaporte que nós estamos falando? Não, não é desse passaporte. Não é esse passaporte, por exemplo, que o nosso projeto aqui, 668/21, proíbe. Mas vai ter um jogo de futebol, vai ter um show, e aí, como é muita gente, estão pedindo o passaporte da vacina. Isso é eficaz? Não é eficaz? É interessante? Não é interessante? As pessoas podem achar que sim, podem achar que não, mas a verdade é uma só. Né? Não poder entrar num jogo, ainda que esteja o Corinthians jogando, ou não poder entrar num show, né? Ainda que seja aí o maior cantor ou a maior cantora, isso não acaba com a vida de ninguém, entendeu? Você não poder entrar num evento com muita gente, isso não acaba com a vida de ninguém. Então, se vão pedir passaporte, né, para essas atividades, eu não vejo muita lógica, mas não é algo, né, que vai alterar a vida das pessoas. Mas o que está acontecendo, e eu acredito que muita gente ainda não tem acordado para essa realidade, é que as exigências de passaporte, né, de prova de vacinação, e as sanções estão comprometendo a própria vida das pessoas, tá? Existem empresas privadas que, se o funcionário não comprova a vacinação, e não é só uma dose, não são só 2 doses, são todas as doses que a indústria farmacêutica vier a inventar. As empresas estão demitindo as pessoas com justa causa. Quem se diz, né, defensor do livre mercado, liberal na economia, né, tem aplaudido isso, dizendo que o empregador pode fazer o que ele bem entender. Bom, é verdade, o empregador pode demitir, mas para ele demitir com justa causa, ou seja, sem nenhum direito e ainda com a marca da justa causa, é necessário você ter situações jurídicas claras. E não tem nenhuma previsão na CLT, na legislação trabalhista, de demissão por justa causa, ou seja, sem nenhum direito, se a pessoa decidiu exercer o direito de não se vacinar. Então, nós estamos falando, já não é mais de entrar num show, de entrar num jogo, nós estamos falando de vida. Aqui na Assembleia, eu tenho recebido inúmeras denúncias de funcionários públicos que já não podem entrar nos prédios em que prestam serviço, porque não comprovaram a vacinação, tá? Acreditem os senhores ou não, tem funcionários públicos que já tomaram 2 doses, né, as 2 doses, mas como não querem tomar a terceira, ou por ser de uma vacina diferente das primeiras doses que receberam, ou por estarem estranhando que antes era necessário tomar 2 e agora já inventaram 3, 4, esses funcionários estão sendo constrangidos, né? Então, para as pessoas que nos acompanham compreenderem, não são negacionistas que estão sofrendo, né, as reações, as consequências dessa política autoritária. São pessoas que tomaram as vacinas, mas que estão estranhando esse número de doses e querem exercer, né, o seu direito de terem informações. Então,
Tem casos de pessoas que tomaram a primeira dose, tiveram reação alérgica, não querem tomar as outras doses. Tem casos de pessoas que estão tentando entregar o seu atestado médico e não tem onde entregar, porque não podem entrar no prédio sequer para entregar o documento, tá? Então, nós estamos falando de pessoas que já não podem bater o ponto, não podem trabalhar, que é um direito constitucional, e estão sem receber salário. Então, assim, onde é que está escrito que um funcionário público pode sofrer uma sindicância, um processo administrativo, sofrer uma sanção disciplinar, sem uma lei clara prevendo isso? Então, esses pontos é que precisam ficar bastante expressos para a população entender. Acreditem os senhores ou não, alunos da Unesp, tanto de graduação como de pós-graduação, estão sendo informados que perderão créditos já cursados, caso não se submetam à vacinação, né? E, de novo, não é a vacinação que quando começou, é a vacinação com todas as doses que eles não param de inventar. Então, olhem que interessante. Existem pagamentos milionários feitos para altas autoridades, né, às vezes do Poder Judiciário, do Ministério Público, e o que alegam? É direito adquirido, não vai devolver, é lei, é direito adquirido. Um estudante que já cursou uma disciplina recebe um ofício, um e-mail de que vai perder um crédito cursado se não comprovar a vacinação. Onde é que está o direito adquirido desse estudante? Na Unicamp, eles estão ameaçando não deixar os candidatos aprovados no vestibular se matricularem, caso não comprovem vacinação. Eu pergunto, isso estava no edital? E teria direito de colocar isso no edital? Pode o reitor tirar a vaga de uma pessoa que passou por um concurso dificílimo, porque essa pessoa está exercendo o direito constitucional sobre o seu próprio corpo de não se vacinar ou de não se submeter às infinitas doses que a indústria farmacêutica cria? Então, é muito importante que as pessoas compreendam que nós não estamos aqui elucubrando sobre ir para o exterior, né? Sobre as pessoas virem fazer turismo aqui, ou sobre atividades de diversão. Nós estamos falando de cerceamento dos direitos mais básicos, né? Existem cidades no estado de São Paulo que estão impedindo as pessoas de entrarem em equipamentos de saúde, terem acesso à saúde, porque decidiram não se vacinar. E o que eu considero mais grave de tudo, ainda mais grave do que os processos administrativos, o corte de salário, as demissões com justa causa, né, que na verdade não tem justa causa, mas estão sendo realizadas dessa forma, são as ameaças e constrangimentos que estão sendo cometidos contra os pais, contra as famílias, que não estão seguras ainda para vacinarem seus filhos. Quando eu digo ainda, porque muitas vezes a pessoa não tem uma convicção contra a vacina A ou contra a vacina B, mas ela quer ver, né, se os amiguinhos da escola se vacinarem, como é que vão reagir. As outras crianças da família, muitas vezes, na minha família mesmo, né, tem casais que estão tranquilos com relação à vacina, já vacinaram suas crianças, tem casais que não estão tranquilos. Isso é natural numa democracia. Aqueles que estão tranquilos, já que o Estado disponibiliza a vacina, vão vacinar seus filhos. É muito provável que os demais, observando a vacinação acontecer e que as crianças estão bem, que eles entendam por vacinar. É um direito das famílias. Mas o que está acontecendo? Uma ameaça, um constrangimento, os pais recebendo e-mails e cartinhas das escolas públicas e privadas, informando que, se não apresentarem a carteira de vacinação, serão denunciados como se criminosos fossem aos conselhos tutelares, ao Ministério Público, sem nenhuma fundamentação jurídica para isso.
E quando as pessoas tentam debater, tentam argumentar, tentam levantar posicionamentos ou argumentos, o debate não é realizado porque é muito fácil fugir desse diálogo acusando a pessoa de bolsonarista, de negacionista, né, de contra a ciência. Eu tenho feito, inclusive, oficialmente questionamentos, sobretudo aqui às autoridades do governo do Estado, tentando entender, por exemplo, por que antes se dizia que as crianças não eram prioridade na vacinação, porque não eram acometidas de maneira tão grave pela Covid, não evoluíam para quadros graves e, salvo aqueles casos de comorbidades, não iam a óbito, porque antes isso foi falado para todos nós como um mantra, né? E agora o discurso mudou. Então, essas perguntas são feitas e ficam no vácuo. Ficam no vácuo. Quando a gente quer debater os muitos efeitos adversos notificados oficialmente ao Ministério da Saúde, quando a gente quer debater, esse debate fica inviabilizado, porque rapidamente uma empresa de checagem vai fazer a checagem e, numa investigação de menos de 24 horas, dá o diagnóstico de que não tem nenhuma relação com a vacina. Então, é uma necessidade de fazer crer que qualquer divergência é ignorante, é anticientífica, né? Que qualquer pessoa minimamente esclarecida e que tenha verdadeiramente o espírito de cientista começa a desconfiar que tem algo errado. Então, assim, o que nós estamos estranhando é a agressividade dessa imposição da vacinação, é a desconstrução daqueles que têm alguma divergência, alguma dúvida, algum questionamento, e a utilização de sanções não previstas em lei para impor essa tal vacinação. Eu tenho falado, infelizmente o presidente aqui da casa fechou a casa, voltou à modalidade virtual, a meu ver, sem justificativa. Então, eu tenho falado na tribuna virtual, estou aqui no meu gabinete agora, tenho falado, como estou falando com os senhores aqui, mas antes de fechar a casa, eu vinha falando na tribuna, né? Eu vinha falando na tribuna que a decisão do Supremo Tribunal Federal de que as pessoas podem ser, por vias outras, né, levadas a se vacinar, que não à força, né? O que o Supremo disse? Que você não pode pegar uma pessoa à força para vacinar, você pode buscar meios outros de incentivar. Eles estão interpretando que, com essa decisão, o Supremo autorizou cortar salário, demitir sem direitos, tirar guarda de filho, tirar vaga de universidade. Só que para sanções tão graves como essas, é necessário ter lei expressa prevendo, né? Se vocês pegarem o direito penal brasileiro, vão verificar que existem lá as penas privativas de liberdade, e a depender da quantidade de pena privativa de liberdade, você substitui por pena restritiva de direito. Não tem pena restritiva de direito, né? Veja bem, decorrente da prática de crime, que leve a pessoa a perder o seu sustento, que leve a pessoa a perder uma vaga na universidade, né, que leve a pessoa a perder um filho. Então, a ilegalidade do que está acontecendo, o autoritarismo, né, eu ouso dizer que no Brasil é sem precedentes. Né, é sem precedentes. Então, como professora de direito, que agora está deputada, eu estou muito preocupada. E para retirarem a legitimidade, né, das minhas indagações, dos documentos que eu venho apresentando, o que eles dizem? Que eu estou dizendo que eu estou dizendo, porque eu pretendo ganhar voto, porque é ano eleitoral, mas não é nada disso. Basta pegar as minhas aulas na USP, na disciplina bioética, né, e vão lá constatar que eu sempre prestigiei a autonomia individual, o respeito ao indivíduo, o respeito à autoridade médica também, o diálogo entre médico e paciente. Então, eu só estou sendo coerente com tudo que eu ensinei e aprendi na universidade. Então, assim, é um debate. Muita gente também me desmerece nas redes, fala, você não é médica.
Mas esse debate não é exclusivo de médicos, esse é um debate eminentemente jurídico, né? E eles estão fugindo do âmbito jurídico porque sabem que não tem argumento. Exatamente. Edu? Bom, eu sou a pessoa aqui menos indicada para falar da parte jurídica, porque ao contrário dos meus companheiros de bancada e da doutora, eu não sou advogado, não sou formado em direito, mas falo como cidadão e até com uma visão mais amplamente global do assunto por viver no exterior. Então, o que eu vejo é uma tentativa, até agora, bem sucedida de controle social, que em alguns países... Onde você mora? Desculpa, eu onde moro é que você vive? Budapeste, Hungria. Uhum. Então, eu vejo isso acontecer... Como é que está aí essa questão da vacinação? Aqui na Hungria até que é um pouco mais relaxado. Na Áustria, que é aqui do nosso lado, passou a ser obrigatório, todos os cidadãos, todas as pessoas que vivem em território austríaco, obrigatoriamente devem ser vacinadas. Como que eles vão colocar isso por meio de força ou por outro meio que seja o cerceamento de liberdades como medida coercitiva, ainda não está bem claro. Mas há sim uma segregação de pessoas não supostamente imunizadas, eu não gosto de usar esse termo deliberadamente, mas é justamente isso. Em países como a Áustria, como a Alemanha, também está seguindo o mesmo rumo. Aqui na Hungria é um pouco mais relaxado. Eles tentaram implementar uma medida que faria a terceira dose ser obrigatória a partir de fevereiro. Não sucederam. As pessoas se manifestaram nas ruas, foram contra. Então, até agora as 2 doses estão válidas, mas perderão a validade dentro de alguns meses. E que, mais uma vez, como a doutora colocou muito bem, são perguntas que não se calam. Nós não sabemos quantas doses nós temos que tomar, o que nós estamos tomando de fato, quais são os efeitos colaterais. Não sabemos nada e não temos o direito de questionar a respeito do assunto. Esse é o ponto principal. E há realmente uma confusão muito grande no que se diz respeito a passaporte vacinal, que as pessoas interpretam como um documento de viagem, o que não é exatamente isso. É um documento que simplesmente declara que você tomou as doses pré-estabelecidas, acordadas anteriormente como 2 e que agora nós não sabemos quantas virão a ser. Alguns países, como Israel, estão na 4ª, 5ª dose. Então, nós não sabemos exatamente o motivo, o que isso previne, vemos as pessoas se reinfectando, ou seja, a imunização não teve o efeito esperado. Então, tudo isso me leva a crer que houve uma politização e, como colocaram aqui no chat também, eu acho muito curioso que o lucro da indústria farmacêutica, de modo geral, que produz esse imunizante, tenha sido tão grande nos últimos 2 anos e ninguém fala a respeito disso. E quando você tem uma dose que custa entre 15 e 20 dólares, me dá a impressão, como cidadão comum, que isso não terá fim, que eles não vão querer que isso jamais venha a se acabar. Mas, tendo em vista tudo que a doutora acrescentou, não vou me delongar muito, acho que a gente pode passar para o próximo tema. Valeu. Perfeito. Alguma coisa a acrescentar no tema, doutora Janaína, Catita? Podemos ir para o próximo? Ok? Muito embora não haja uma legislação que permita o que está acontecendo, eu penso que seria desejável que o governo federal, que o presidente da República, enviasse ao Congresso um projeto de lei parecido com o nosso aqui, ou, pelo menos, revogando aquela legislação emergencial que foi aprovada em 2020, tá? Que ainda é utilizada indevidamente, a meu ver, como fundamentação jurídica, né, para esse arbítrio que vem acontecendo. Por que eu digo isso? Eu sei que há deputados federais que apresentaram projetos, como nós apresentamos aqui, porém, são um pouco diferentes, né? Acho que o nosso aqui, com todo respeito, é mais completo, mas, assim, a força de um projeto que vem do Poder Executivo é diferente, né? Então, eu acho que já passou da hora do presidente da República encaminhar um projeto de lei revogando o dispositivo daquela legislação de 2020 que fala em obrigatoriedade de maneira genérica, tá? Não prevê tirar vaga na universidade, não prevê tirar trabalho, nada disso. Para que nós tenhamos um instrumento a mais. Tá? Nós precisamos que o presidente faça isso. Vai ser difícil aprovar? Vai. Aqui na Assembleia está muito difícil a gente andar com esse projeto. Colegas de vários partidos literalmente riem da nossa cara, tá? Mas precisa fazer o que pode ser feito. Não adianta partir do pressuposto de que não vai dar certo e ficar parado, né? Enquanto essas coisas inaceitáveis estão ocorrendo. Perfeito, concordo com a doutora. A gente tem que se posicionar e
cobrar os nossos deputados se posicionar. Doutora Janaína, sou eleitor da senhora e obrigado pelo trabalho. Obrigada, querido, pela confiança. Próximo. Eu ainda lembro em quem eu votei, olha só. Eu votei na doutora Janaína e no Luiz Felipe de Orlando e Bragança. É bom a pessoa lembrar. Muita gente É vota verdade. Bom, passar para o próximo aqui. Último ano do governo Bolsonaro. Reeleição? Interrogação, como falaria o Avalone. Bom, meu rápido comentário. Eu avalio o governo como bom, muito bom. Haja vista que, no início do governo, ele já pegou uma crise ecológica violenta, lembra? Lá em Minas Gerais. Superou. Veio logo após uma pandemia que atrapalhou tudo. Contudo, também, o Brasil andou, caminhou. O PIB não recuou tanto. Com tudo que se passou, com tudo que aconteceu, está concluindo a transposição do Rio São Francisco, que ficou décadas parada. Então, a minha avaliação do governo, no geral, é um governo muito superior dos outros na relação de estrutura, de combate à corrupção, sobretudo, na minha avaliação. Passo para a querida Catita. Na minha opinião também, Rubens, eu compartilho aí da sua ideia, e eu arrisco dizer que reeleição sim, dado o que a gente vê aí nas manifestações das ruas, no país inteiro, inclusive no Nordeste, que poderá até ser em primeiro turno. Sabemos de todas as dificuldades, que não vamos entrar em detalhes, mas pode sim ser até em primeiro turno. E mais, se para a grande mídia o nosso presidente, né, o Bolsonaro, está isolado, sem apoio, ele sem apoio, isolado, ele carrega, arrasta essa multidão por onde ele anda. A minha pergunta é, quando ele estiver com apoio e não estiver mais isolado, como vai ser, né? Então, assim, as pesquisas, a meu ver, elas se dizem muito aí nas ruas. E nem vou comentar dos candidatos aí que sequer podem sair e ir à praia, né? Então, eu acredito muito que vai dar reeleição, sim, e tem muita coisa que precisa ser melhorada, como a doutora Janaína comentou. Nós precisamos, sim, sermos brasileiros, patriotas, que pensam fora da caixa, né? Nós não podemos passar a acreditar que o governo é 100% correto. Veja, e quando eu digo isso, eu não estou contra o governo. Quando eu estou dizendo isso, é que nós temos muito a que melhorar como nação, como patriotas, como brasileiros. E hoje em dia a coisa está tão complicada que é aquilo que eu costumo brincar. Nós temos os de direita, o direita sapatênis, o direita limpinha, o direita, o direita de centro, o direita de esquerda, o direita de né, e de disque. Então, assim, nós temos que parar com isso daí, unir realmente a direita, que já é complicado, nós estamos engatinhando dentro disso, então precisa, sim, pensar fora da caixa, cobrar algumas ações. Aquilo que eu sempre digo, as críticas são pontuais, elas não são destrutivas. Como a doutora Janaína bem mencionou, nós precisamos desse projeto contra o passaporte vacinal, lá no Congresso. Precisamos que o Ministério da Saúde reveja esses casos, pondere essas situações. Nós precisamos que o Ministério dos Direitos Humanos abrace isso para si e fala, peraí, tem gente sem salário, tem gente que não pode entrar na universidade, tem gente em alguns estados que não pode ter assistência médica. E a falta de assistência médica é omissão de socorro. Então, a gente precisa pensar muito nisso. E quando
fizermos críticas, que as pessoas entendam que as críticas são para melhorar, e não porque deixamos de apoiar o presidente. Nós todos devemos ser pró-governo. Nós ficamos aí quantos anos com o governo de esquerda, né? E a gente torcia para que aquele governo desse certo, porque se der errado, todos nós vamos pagar o preço do erro. Então nós precisamos parar com isso. Como, por exemplo, sem querer me alongar muito, acontece muito nas redes sociais. Se você pontua alguma coisa, você não é Bolsonaro. Se você fala de um determinado pré-candidato, você é traidor. Se você fala do outro, é porque você não conhece o outro. E, gente, nós somos ainda uma democracia. O nosso direito a voto ainda é em escrutínio secreto e ainda é um direito. Então, vamos parar com isso. Eu acredito sim que vai dar reeleição. Espero que o presidente, se reeleito for, ele ouça esses anseios que são bastante importantes. Doutora Janaína. Olha, eu não acho que a reeleição... Eu entendi o ponto da colega, acho que ela foi muito bem ao dizer que é necessário unir essa tal direita. Eu achei engraçado a direita de esquerda, né? Mas é importante unir, né, esses direitistas mais à direita, esses direitistas menos à direita, porque aparentemente vai haver mesmo uma polarização, né? E o outro candidato está conseguindo mostrar uma moderação. Então, tem muita gente, vamos dizer assim, caindo no canto da sereia, né? E a gente tem que olhar. Meu pai me ensinou isso quando eu estava no 4º ano primário. Eu estudava numa escola estadual, era época de festa junina, a gente fazia uma competição de conseguir prendas, né, para a festa junina. E a minha turma da 4ª série estava na frente, a gente tinha conseguido, nossa, nós trabalhamos tanto. Pois bem, no último dia de arrecadação, a outra sala chegou com um caminhão. E aquilo foi um choque, porque a gente tinha certeza que tinha ganhado, né? E eles chegaram com um caminhão, eu cheguei arrasado em casa. Meu pai falou, bem feito. Eu falei, poxa, pai. Ele falou, bem feito, para você nunca achar que o teu opositor é pior do que você. Para você nunca desmerecer o seu concorrente, né? Nunca. Você sempre tem que achar que quem está concorrendo com você é melhor que você e tem mais capacidade. E eu percebo muito na direita uma dinâmica, né, de falar para si própria, uma coisa meio de autoajuda, não, o presidente está forte, o presidente vai ganhar, e aí acaba se fechando, entendeu? Mesmo ali o entorno do presidente ilude o presidente de que as pessoas nas ruas significam apoio, de que as redes sociais significam apoio. Significam, mas é suficiente? Talvez não. Então, é um momento, né, nós estamos no ano eleitoral, eu acho que é um momento em que precisa haver mais humildade por parte do presidente, por parte daqueles ministros mais raiz, vamos dizer assim, os assessores mais raiz, os deputados que são aqueles bolsonaristas mais radicais, tem que fazer rede no sentido de ligar para aquele colega que apoiou em 2018, entendeu? Chamar esse colega, né? É hora de unir, não é hora de separar. O ex-presidente Lula está telefonando para pessoas, está chamando pessoas com quem ele competiu aí anos seguidos. Ah, mas eles eram opositores de fachada. Concordo, mas ele está fazendo esse movimento. Eu não estou vendo esse movimento por parte do presidente Bolsonaro e dos seus apoiadores mais próximos. Por exemplo, aqui em São Paulo, eu já declarei apoio ao ministro Tarcísio como candidato ao governo, né? Enviei mensagens para ele, até indicando quadros para poderem compor a chapa.
É óbvio que ele não precisa aceitar as minhas sugestões, é óbvio que essas escolhas são muito pessoais, são muito debatidas, mas eu acho falta de ele, por exemplo, mandar uma mensagem para essas pessoas que querem apoiá-lo, né? Chamar para uma reunião, quando vem a São Paulo, convidar essas pessoas. Muita gente já veio aqui no meu gabinete se queixar. Poxa, Janaína, mas eu quero apoiar o Tarcísio, ele vem para São Paulo, ele nunca avisa que ele vem, deputados mesmo, de direita, entendeu? Não é gente que quer cargo, não é gente que quer vantagem, é gente que quer apoiar. Então, assim, a dinâmica do bolsonarismo, ela ainda é uma dinâmica muito de... É como se eles fizessem um favor em receber o apoio das pessoas. E eu não estou falando de gente de fora, tá? Estou falando de gente que apoiou o presidente em 2018, muita gente que apoia incondicionalmente, não são convidados para nada, não são integrados para nada. Então, isso num ano eleitoral é muito preocupante. Num ano eleitoral em que a esquerda, por todo o dinheiro que tem, por toda a ramificação que tem na imprensa, nas universidades, entre os artistas, conseguiu criar uma narrativa, né, de vitimização, entendeu? Então é mais preocupante ainda. Então eu sempre lembro da lição do meu pai, né, e acho que a gente tem que fazer o seguinte: não subjugue, não ache que o teu adversário está mais fraco que você, porque pode levar uma invertida, né? Então, eu penso assim, quem quer que o presidente ganhe, quem quer que ele tenha chance, precisa escrever para ele. Não estou falando do Moro, não, estou falando do Lula. Quando eu falo do concorrente do presidente, é o Lula. Quem quer que o presidente ganhe, que ele tenha chance, precisa mudar o tom. Entendeu? Precisa mudar o tom, tirar um pouco da agressividade, sabe? Está faltando humildade. E como a esquerda tem mais experiência, tem mais ramificação, ela é mais ardilosa, está tendo mais capacidade de aglutinar. E uma eleição presidencial, diferente de deputado, né? Deputado, ele pode agradar um público, vamos dizer assim, menor, um público mais temático. Um presidente da República, não. Então, está faltando humildade para a gente construir, né, esse grupo que pode levar o presidente de novo, né, ao seu segundo mandato. Mas eu não acho, gente, eu sei que eu vou desagradar muita gente falando isso aqui, mas eu não acho que essa reeleição esteja garantida, não. Muito pelo contrário, ela será muito difícil. Perfeito. Opinião da doutora Janaína. Edu? Eu concordo plenamente com a doutora Janaína nesse aspecto, de que a eleição não está ganha, de que nós não podemos subestimar o oponente. Pelo contrário, quem apoia o presidente mostre o seu apoio, mas com menos agressividade. Nós temos um problema muito grande com essa direita chamada, autodenominada bolsonarista, que para mim são marxistas disfarçados, porque eles têm os mesmos princípios de luta da esquerda marxista, apenas dizem que são de direita. Bolsonaristas, eu não vejo muita diferença entre o termo bolsonarista e lulista no aspecto, no que diz respeito à fidelidade, à lealdade canina ao indivíduo. Não, nós temos que apoiar sim o governo federal, a figura do presidente que foi eleito para que faça um bom governo, mas sim tecer críticas quando críticas são necessárias, dar o nosso apoio quando o apoio é de fato válido. Eu vejo diversos acertos ao longo do governo e tenho inúmeras críticas, que quando eu ouso tocar nestas críticas, eu sou linchado. Né? Virtualmente, se estivesse presencialmente, também seria. Então, o que eu digo para essa direita cega, que acaba comprometendo uma possível reeleição do presidente, é menos bolsonarismo e mais Brasil. Estejam atentos, sim, ao que faz o governo federal, ao candidato que nós escolhemos, que nós desejamos que seja o futuro presidente ou o presidente reeleito que seja, mas não sigam um indivíduo de forma canina, de forma cega. Porque vocês que se dizem de direita e fazem isso não são melhores do que os esquerdas que seguem, por exemplo, de forma cega, de forma canina, um 9 dedos, por exemplo. É só isso que eu tenho a acrescentar.
Perfeito, eu também acho que a gente tem que ponderar, né? Lógico que aqui eu falo para mim, Rubens, eu apoio o presidente, lógico. Votei nele, votarei, lógico. Mas eu tenho o direito de criticá-lo quando ele cometeu algum erro, quando eu não concordar com algo que ele fala. É um direito. E muitas vezes a gente faz isso e é linchado. Você está criticando. Calma, gente, eu ainda apoio. Próximo slide aqui. Vamos lá, já que a gente falou do nosso querido e tão amável Lula. Descondenado por inocência ou incompetência. Esse é um tema legal da gente falar aqui. Primeiro, se ele foi descondenado de fato, né? Depois, se ele é inocente. Teve incompetência do senhor juiz Moro. Se bem que a gente vê que quando o processo caiu na mão do TRF, o que aconteceu? A pena mudou. Houve erro. Catita, eu começo com você. Rubens, assim, a minha opinião é que inocente não foi. Não foi porque, assim, basta fazer a seguinte pergunta: de onde vieram todo aquele dinheiro que foi devolvido, né, ao erário? Da conta do Moro, que não foi para culpar o Lula. Então, inocente não é. E não adianta vir com aquela historinha de que não sabia de nada, que não viu, só ouviu falar, porque isso não cola. Agora, falar em incompetência do juiz Moro, acredito que incompetência só se a gente for colocar pela pena, né, que ele deu uma pena inferior e essa pena foi aumentada pelo TRF4. Então, incompetência, eu diria que seria nesse aspecto aí. Até porque, né, pode-se considerar que a pena que o Moro deu foi benevolente? Não sei, eu acho que ele, né, enquanto juiz, deu a pena que ele achou cabível. O TRF4 resolveu reformar e aumentar. Agora, devemos considerar, sim, que o grande problema da Lava Jato, a meu ver, foi quando vazou os áudios. Ali, a intenção do vazamento dos áudios era inocentar o Lula. E o que a gente viu é que eles não conseguiram inocentá-lo. Não conseguiram. Porém, eles conseguiram ali, de alguma maneira, verificar parcialidade do juiz. Então, acredito que deva ter tido uma certa parcialidade, porque eu não vi nenhum tucano, né, ser levado aí a pena, ser julgado e condenado. Não vi nada semelhante ao caso aqui do Paraná, do Banestato, em que o juiz era o Moro. Então, nesse caso, eu acredito que houve uma certa parcialidade dele, sim. Incompetência, só se julgarmos aí como eu falei, pela pena que foi aumentada pelo TRF4. Agora, dizer que Lula é inocente, na minha opinião, não é, nunca foi. Perfeito. Doutora Janaína? Bom, o que as pessoas precisam lembrar é que durante 5 anos, o Supremo Tribunal Federal, numa série de habeas corpus propostos pelos advogados do ex-presidente Lula, confirmou todas as decisões do ex-juiz Sérgio Moro, do TRF4, confirmou que a 13ª Vara Federal era competente, sim, para apreciar aqueles casos. Então, me parece, com todo respeito, que quem errou foi o Supremo Tribunal Federal. Porque como é que quando o Supremo desfaz as condenações do ex-presidente, ele não desfaz apenas o trabalho do ex-juiz Sérgio Moro. Ele desfaz o trabalho do ex-juiz, desfaz o trabalho do TRF4, desfaz o trabalho do STJ e desfaz o trabalho do próprio Supremo, que por uma série de vezes se debruçou sobre o caso. Os áudios da assim conhecida Vaza Jato, na minha percepção, não mostram parcialidade do juiz, porque o site que divulgou os áudios misturou tudo.
mas quem olha com calma percebe que são duas falas do juiz, e no mais são manifestações do procurador, dos procuradores. Então houve também uma construção de narrativa ali. Na minha percepção, o Supremo quis liberar o Lula para concorrer contra o Bolsonaro e usou essa justificativa dos áudios, né, para tentar explicar o que, a meu ver, é inexplicável. E eu penso, vou falar isso aqui, sei que vou irritar muita gente, que quando os bolsonaristas pegam o discurso dos petistas para atacar o Moro, que hoje é um concorrente, mas que não está mostrando que, vamos dizer assim, que vai, de alguma forma, ameaçar a passagem do presidente para o segundo turno, mas quando os bolsonaristas emprestam o discurso dos petistas para atacar o Moro, estão, na verdade, sem perceber, fazendo campanha para o Lula. Eu respeito, né? Nós estamos numa democracia, as pessoas podem ter sua opinião, obviamente, mas me parece uma armadilha da esquerda, que é muito hábil em criar armadilhas, né, para os próprios bolsonaristas. O trabalho do Moro, eu hoje não vejo que o Moro esteja bem como candidato, tá? Ele não está bem como candidato. Mas a gente desmerecer o trabalho que ele fez pelo Brasil, além de não ser justo, não é inteligente, sabe? A Lava Jato fez um trabalho importante. Ah, Janaína, você como professora de Direito concorda com tudo? Não, né? A vida é assim, a gente diverge do irmão que ama, do pai, da mãe, não é? É natural. Então, não concordo com tudo que a Lava Jato defendeu, com todos os posicionamentos, mas foi um trabalho importantíssimo para a depuração do país, né? E hoje ele é candidato, né? É uma opção. Eu, infelizmente, confesso que eu tinha uma expectativa melhor, não estou achando que ele está bem como candidato, mas bater nele, pelo trabalho dele na Lava Jato, né, gente, eu sei que vocês vão ficar com raiva, mas é fazer campanha pro Lula e não pro Bolsonaro. Porque a hora que estiverem Bolsonaro e Lula no segundo turno, o povo do Lula, que em termos de marketing, né, muito bom, vai pegar as falas dos bolsonaristas dizendo que o Moro era parcial. Então, peraí, como é que o Lula fez o que todo mundo diz que fez e sabe que fez, e o povo que agora está contra ele está batendo no juiz que o condenou? Então, eu peço a todos que repensem, né, essa estratégia não estratégica, né, que os bolsonaristas, infelizmente, abraçaram. Perfeito. Edu, sua consideração a respeito do tema? Eu concordo com a doutora nessa parte também, que os chamados bolsonaristas exageram na dose quando atacam o ex-juiz. Claro que isso se deu em virtude da, na minha opinião, falha de caráter que ele demonstrou no modo com que deixou o governo. Não por ter deixado o governo, é um direito individual de cada um fazer parte do que deseja, mas o modo que foi feito, para mim, mostrou uma falha de caráter que eu não esperava ver em uma pessoa que até então era um herói nacional. Quanto à parcialidade dele, é muito discutível, eu não vou entrar muito nesse quesito, não é a minha área de especialidade aqui, não compreendo muito bem a parte judicial, a parte legal da coisa. Vejo como leigo que houve talvez uma certa fragilidade nas bases em que foram conduzidas a condenação e tudo que levou para justificar esta descondenação a posteriori. Então, a meu ver, o que aconteceu. Mas eu concordo com a doutora nessa parte de que os bolsonaristas, de fato, devem deixar de se preocupar tanto com o ex-juiz e se preocupar mais com a campanha, com o que o governo está fazendo para que o presidente, assim, então, seja reeleito. Eu posso fazer uma pergunta para vocês que aparecem mais alinhados com o presidente? Por favor. Por favor. Eu estou acompanhando esse debate sobre o candidato a vice, né? E parece que o vice-presidente Mourão não vem candidato, né, para essa reeleição. Inclusive, ele já está amadurecendo, se sai candidato ao Senado, ao governo. Eu gostaria que ele saísse candidato ao governo do Rio, mas não importa a minha opinião.
E aí está esse debate, né, entre um general, que poderia ser o general Helênio Braga Neto, e a ministra Tereza Cristina. Hoje, inclusive, eu me manifestei, sem nenhum demérito aos generais, a favor da ministra Tereza Cristina, que entendo que é um excelente quadro técnico, e que vem sendo, inclusive, tratada como centrão, que o que eu penso que é um pouco injusto. Mas, assim, e quando eu fiz isso, esse comentário nas minhas redes, muitos comentários foram contra o que eu defendi, dizendo assim, tem que ser um general, tem que ser um general. A vida inteira na USP eu defendi, né, porque os militares são muito estigmatizados, como também são os religiosos. Eu sempre falei para os meus alunos que não existe preconceito politicamente correto, que as pessoas não podem ser desmerecidas por terem uma patente ou por professarem uma determinada fé, mas por que tem que ser um general, entendeu? Então, assim, eu não sou favorável, eu apoiei muito o general Mourão como vice, né, mais até do que publicamente se sabe, porque teve todo um bastidor para a escolha do vice, eu participei desses bastidores ativamente, eu apoiei muito. Se ele fosse candidato à reeleição, né, é natural você manter a chapa. Mas já que vai mudar, será que não seria o caso de trazer um pouco de leveza para essa chapa, até para fugir um pouco das acusações que são feitas? Eu queria ouvi-lo sobre isso. Eu não estou gostando dessa dinâmica, não, tem que ser um general. Por que tem que ser? Nada impede que seja, mas por que tem que ser? Né? Eu queria ouvi-lo, se possível, sobre isso. Quem começa? Posso começar? Por favor. Eu não acredito que deva ser, até porque eu não concordo que deva ser. Eu acredito que se for Braga Neto ou se for Tereza Cristina, estaremos bem representados de ambas as maneiras. Mas concordo sim que ele poderia colocar Tereza Cristina até pelo grande trabalho que ela tem feito. Então eu não concordo com essa fala de que tem que ser um general. Não tem que nada. Tem que, realmente, nós temos que mudar o país. E se para mudar o país precisamos colocar Tereza Cristina, venha Tereza Cristina e seja muito bem-vinda. É assim que eu penso. Sim. Posso ir lá, Edu? Pode, vai lá. Olha, eu penso assim como a Kátia. General é legal? Bacana. É um cara que vai dar respeito, vai trazer um peso ali. Eu mesmo sempre fui a favor do Magno Malta como vice do presidente. Sempre gostei do perfil dele. Eu também acho que isso daí é besteira. Besteira. Se for o Braga Neto, legal. Se for o general Heleno, legal. Se for a ministra Tereza, legal também. Vai fazer um excelente trabalho, não tenho dúvida nenhuma disso. Eu acho que a galera que se prendeu nessa pauta do general está muito preso no teor que o militar é incorruptível. Sabe? Se eu sei que se tiver um vice-militar, não vão querer impeachment do presidente porque vai entrar um vice-presidente, vai entrar um presidente militar se ele sair. É nisso que muita gente se apega. Entendi. Esquecendo que o militar também pode se dobrar. Visto aí, senhor Cruz. Edu? Pois é, já falamos disso inúmeras vezes aqui, né? Então, realmente esse é o ponto que o Rubão trouxe, que é muito válido. Colocar um militar como vice-presidente, para muita gente, dá uma certa segurança de que a esquerda não vai tentar tirar do presidente em exercício do poder, porque cairia, por assim dizer, nas mãos de um militar. O que é um grande equívoco. Eu não acho que isso dê segurança propriamente dita, porque uma vez que você derruba o presidente, por conseguinte, o vice já não tem tanto poder assim. E se a esquerda conseguir esse feito, bom, eles já estão lá mais do que metade do caminho adentrados. Quanto à ministra Tereza Cristina, eu vi hoje, inclusive, a respeito dessa suposta indicação, ainda não sei ao certo, acho que é uma pessoa extremamente competente que faria um excelente trabalho. Então, de todo modo, seriam escolhas acertadas, a meu ver, pela competência. O fato de ser militar, que para muitos dá essa segurança contra um possível golpe de esquerda, eu acho que não é algo que deve ser levado a sério. Devemos levar a sério, sim, a competência da pessoa escolhida. E confesso que em 2018 eu fiquei muito feliz com a sua indicação, doutora Janaína, naquela altura, e pensei, olha, finalmente teremos uma vice-presidente competente, uma pessoa de respeito, mas que não aconteceu, mas ainda assim foi muito bom ouvir naquela época. Obrigada pelo carinho, muito obrigado. Pois é. Eis a nossa opinião, doutora.
tema legal. Obrigada. Vocês disseram que eu estava na bancada, eu também quis perguntar. Fez muito bem. A bancada é sua. Fez muito bem. Muito bem. Bom, estamos Pode aqui até perguntar mais, se quiser. Fique à vontade, doutora. Bom, gente... Nós temos, então, o último tema agora, Rubão. Tá dando a hora da doutora já. Né? A gente tinha combinado 1 hora e ela provavelmente deve ter alguma agenda dela para não abusar da bondade para voltar, né, doutora? Volto sim, vai ser uma honra para mim. Perfeito. Então, podemos partir para as considerações finais, tudo bem? Sim. Doutora, então, por favor, faça as honras. Bom, queria agradecer esse diálogo, né, a possibilidade de fazer perguntas também, que eu gosto de questionar. E aí, professora, né? Pedir para todos que nos acompanham, que tenham assim, a consciência do momento delicado que nós estamos atravessando no mundo, mas em especial no nosso país, que deve ser um momento de união. Né? Não consigo ver lógica de, num ano como esse, decisivo, né, um ano de, vamos dizer assim, manutenção das conquistas, um ano de lutar para não perder, né, o pouco que a gente avançou, que as pessoas estejam se digladiando internamente, que haja até incentivo ao conflito, porque isso só vai favorecer o outro lado. Né? Então, acho que tem que ter um pouquinho de humildade nesse momento, é o que eu peço a todos, que o país precisa, né, dessa união de verdade. Eu tenho tentado, nem sempre, posso até não ter, assim, a melhor estratégia, né, para fazer essa reunião, e às vezes as pessoas ficam ofendidas, ficam magoadas, acham que é pedantismo, que isso precisa partir do presidente, mas talvez o presidente tenha muitas incumbências, né, tenha aí muitas cobranças, também se os movimentos todos partem dele, pode ter algum melindre, alguma mágoa, então acho que todos aqueles que percebem a delicadeza do momento têm que começar a trabalhar por essa união, né, e não só ficar esperando que um grande líder tome as decisões, né, o Brasil precisa se desprender dessa ideia de um salvador, entendeu? É até um contrassenso, né, com um grupo que se diz religioso, defensor das religiões, esse endeusamento, né, de figuras humanas. Então, está na hora da gente mesmo sair da adolescência, né? Está na hora de trabalhar em prol dessa reunião, sem esperar o aval. Eu percebo muito isso na direita, né? Não, temos que aguardar o aval, temos que aguardar quem o presidente vai indicar, né? Quem o presidente vai indicar no Rio, vai indicar em Minas. Espera aí, né? O povo de Minas é um povo adulto que pode já começar a construir as suas lideranças, convergindo para aqueles valores que a gente quer preservar. Né? Então, tem que quebrar um pouco com essa dinâmica, né? Hierárquica no sentido negativo, e criar lideranças, criar um cenário, vamos dizer assim, um contexto, para que não haja retrocessos no país. Né? E é essa que deve ser a nossa prioridade. No mais, muito obrigada, muita saúde a todos. Perfeito, obrigado, doutora. Edu, por favor, Eu Edu. quero agradecer muito a presença da doutora Janaína aqui, eu quero deixar registrado esse momento fantástico que eu estou vivendo agora, porque em 2016 eu postava fotos da doutora Janaína na época do impeachment, uma pessoa que mudou os rumos do nosso país, e eu nunca imaginei que um dia fôssemos estar aqui conversando. Então, para mim é uma honra muito grande. É quase surreal estar aqui conversando com a doutora Janaína. Fico muito feliz. Então é só isso que eu queria dizer, pessoal. Obrigado por ter acompanhado a gente aqui. Assistam a nossa grade, a nossa programação diária aqui no canal. Doutora Janaína, espero que volte sempre. A casa é sua, estamos de portas abertas. Obrigado. Obrigado. Catita, quer dizer algo? Quero sim. Quero agradecer mais uma vez a doutora Janaína e dizer que, igualmente ao Edu, eu da mesma forma, né, eu vibrava, né, com o impeachment, com a possibilidade do impeachment, com os seus discursos, e isso vem até antes de Dilma, vem lá quando eu ainda era uma acadêmica de direito, que tinha a doutora Janaína Pascoal como suprassumo, né, como um exemplo de professora.
como poucos que nós temos dentro do direito. Então, que honra estar aqui. Nunca nos meus sonhos imaginei estar diante de uma professora de tão alto gabarito de direito como estou hoje com Janaína Pascoal. Então, esses méritos, doutora, ninguém lhe tira. Ninguém lhe tira esses méritos. Então, espero tê-la aqui em outras oportunidades. Espero que tenha gostado de trabalhar aqui conosco hoje, que possamos ter novos encontros, novas discussões. E muito obrigada mais uma vez, e agradeço também o carinho dos nossos ouvintes, né, e dos nossos seguidores que participaram aqui também. Muito obrigada. Obrigada, linda. Que linda. Obrigada pelo carinho. Que é isso, doutora. Prazer é nosso recebê-la aqui. Fazer menção ao Pedrão, nosso diretor que está aqui nos bastidores. Marli, que participou ativa no chat. Valeu, Marli, Deus abençoe. E, gente, fique com Deus. Segue a programação aqui do For News Connection. Tem vídeo meu daqui a pouco. Tem vídeo da Catita na segunda. Tem muita coisa legal aí. Segue as redes sociais do Edu, da Kátia, a minha, da professora Janaína, do Pedrão. Estamos aqui para somar e fazer um país mais decente. Beleza? Deus abençoe a todos. Doutora, fica com a gente. Não sai correndo ainda, não. Tá bom. Obrigada, gente.